O presidente do Senado, Renan Calheiros, será julgado no Supremo Tribunal Federal pelo crime de peculato, por supostamente ter desviado recursos para pagar pensão a uma filha. A denúncia do Ministério Público Federal contra o senador foi aceita pelo plenário do STF nesta quinta-feira. Por maioria, o plenário do STF recebeu denúncia contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o senador passa a ser réu, respondendo pelo crime de peculato, cuja pena varia de 2 a 12 anos de prisão. O Ministério Público acusa Renan Calheiros de prestar informações falsas ao Senado em 2007, ao tentar comprovar ter recursos suficientes para pagar a pensão de uma filha que teve com a jornalista Mônica Veloso. À época, havia a suspeita de que a despesa era paga por um lobista da construtora Mendes Júnior. Consta da representação que o lobista Cláudio Gontijo, da empreiteira Mendes Júnior, supostamente fazia pagamentos de despesas pessoais para o representado. O dispêndio mensal seria de R$ 16.500. Tratava-se de uma ajuda financeira para uma filha do senador, de 3 anos de idade, e para o pagamento de aluguel do apartamento onde a criança mora com a mãe, a jornalista Mônica Veloso. Naquela representação, o parlamentar réu sustentou que todos os recursos encaminhados à jornalista seriam provenientes da sua conta bancária e decorreriam da atividade rural. De modo a comprovar a capacidade financeira para custear as mencionadas despesas e a origem dos recursos utilizados para a realização dos pagamentos, apresentou diversos documentos. O laudo de 1726 e 2007 identificou inúmeras inconsistências na análise dos documentos apresentados pelo parlamentar. Entre elas, as guias de trânsito rural em número de 100 apresentam-se desvinculadas das notas fiscais de venda, o que impossibilitou aos peritos afirmarem que elas se referiam às notas fiscais apresentadas. Renan Calheiros também é acusado de destinar parte da verba indenizatória do Senado para uma locadora de veículos, que, segundo o Ministério Público, não prestou os serviços. A empresa teria feito diversos empréstimos ao senador, também usados para justificar sua renda. Para a defesa, não há indícios suficientes para se receber a denúncia. Denúncia que não descreve adequadamente o fato criminoso é denúncia inepta. E é evidente que ela não descreveu o fato com todas as circunstâncias. Não é possível que o senador aqui insira em documento dados falsos em Alagoas. Outra questão relevante na jurisprudência do Supremo diz respeito ao contraditório e à ampla defesa, exercida em face da denúncia genérica que não descreve de maneira adequada os fatos imputados ao denunciado. É substancial a jurisprudência do Supremo que considera atentatório ao direito do contraditório o oferecimento de denúncia vaga ou imprecisa por impedir ou dificultar o exercício do direito de defesa. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou pelo recebimento da denúncia pelo crime de peculato, mas rejeitou a abertura de ação penal pelo crime de uso de documento falso e declarou a prescrição em relação ao crime de falsidade ideológica quanto aos documentos particulares. Para o ministro, em relação aos documentos públicos, a denúncia não deve ser recebida. Desde 11 de junho de 2015, estão prescritos os crimes de falsidade ideológica dos documentos particulares em razão da incidência da regra do artigo 109.4 do Código Penal, uma vez que teriam sido tais documentos utilizados em 11 de junho de 2007, perante o Conselho de Ética do Senado, ou seja, há mais de 8 anos, prazo no qual os crimes cuja pena máxima não excede a 4 anos prescreve. Voto por receber a denúncia pelo crime de peculato, artigo 312 do Código Penal. Voto por declarar extinta a punibilidade pela incidência da prescrição em relação aos crimes de falsidade ideológica e uso das notas fiscais de produtor, recibos de compra e venda de gado, declarações de imposto de renda pessoa física, contratos de mútuo e livre de atividade rural. E voto por rejeitar a denúncia quanto aos crimes de falsidade ideológica e uso das guias de trânsito animal e das declarações de vacinação contra a febre aftosa. O ministro Luiz Roberto Barroso divergiu em parte e recebeu a denúncia pelos crimes de peculato, uso de documento falso e falsidade ideológica quanto aos documentos públicos. Eu considero que a denúncia é suficientemente clara. Acho que há elementos que não me parecem arbitrários nem desconectados da realidade, que permitem se prosseguir no processo para verificar a questão da falsidade ideológica e a questão do uso de documento falso.
bem como a questão do peculato. O ministro Luiz Fux acompanhou o relator, mas destacou que o crime de peculato precisa ser melhor esclarecido no curso da ação penal. Então, nesse particular, entendo que esse peculato precisa ser melhor esclarecido no curso da ação penal. E quanto a esse aspecto, efetivamente, só recebendo a denúncia é que nós vamos poder conferir essa oportunidade ao imputado. O ministro Dias Toffoli rejeitou a denúncia com relação a todos os crimes. A acusação não pode resultar de um ato de fé ou de adivinhação do autor da ação penal. No caso concreto, extrair-se que houve a inexistência da prestação do serviço em razão da mera ausência de registro bancário de pagamentos, traduz, além de insuficiência narrativa geradora de inépcia, uma ilação sem base empírica idônea, uma conjectura do órgão acusador. Em suma, vislumbra-se duplo fundamento para a rejeição da denúncia. A despeito de concordar integralmente com o que afirmou o ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que qualquer processo, especialmente para quem tem vida pública, é realmente algo grave, algo sério, um gravame que se impõe, mas também o Estado de Direito impõe a todos os que se submetem, particulares ou servidores públicos ou agentes públicos, a necessidade de que o Poder Judiciário cumpra o seu papel, que é de instado pelo Ministério Público, que no caso brasileiro é a instituição responsável com o dever de trazer a imputação. Não se pode abster, a não ser que haja a segurança da inocorrência dos fatos, de aceitar a denúncia.